Brasil, 1 em cada 10 estudantes é vítima de bullying nas escolas. São adolescentes que sofrem agressões físicas e verbais, são alvos de piadas e boatos maldosos. A informação é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, e a gente conversa sobre o assunto agora com a psicóloga e terapeuta familiar, Cássia Rodrigues. Cássia, como é que essas agressões que acontecem no dia a dia atingem a criança e o adolescente? A gente tem que entender que a subjetividade da criança é construída exatamente com não agressões. As agressões podem ser verbais, físicas e emocionais. Quando é a física, é porque a criança apanha do coleguinha e ela vai levar algum tipo de coisa que vai desqualificar o corpo. Quando é sexual, o abuso sexual. E a emocional são as palavras de baixo calão, as palavras torpes. Então a gente tem 3 tipos de agressões: física, sexual e emocional. E como é que isso atinge o adolescente e a criança? A gente tem que entender que o ser humano ele é construído dentro de casa, na primeira unidade terapêutica, que é a casa, com papai, mamãe e os irmãos, e depois é a escola, é o meio social, é a comunidade. Então, quando ele vai para esse meio social, por exemplo, hoje a gente está vivendo a era dos filhos únicos, que são muito protegidos. É até ruim isso, que os pais protegem demais. Quando eles chegam na escola, eles não sabem lidar com uma coleguinha que chama ele, por exemplo, se ele usa óculos, de 4 olhos. Aquilo para ele é uma agressão extremamente destruidora, que ele começa a ter baixa autoestima. Ou aquele colega mais velho que vai abusar dele sexualmente, ou aquele colega mais forte que vai bater nele. Efetivamente o nome disso chama bullying. Bullying é um agressor, uma pessoa mais forte, não forte de valentia emocional para a vida, mas mais forte, com mais força física, com mais gerando tremor e temor nele, que vai fazer com que ele não queira voltar para aquele ambiente que ele é abusado emocionalmente, sexualmente e fisicamente. Esse é um assunto cada vez mais comum, cada vez mais abordado e que gera muitas dúvidas à população. Nós fomos às ruas e tem perguntas para você. Vamos à primeira? Vamos lá. Gostaria de saber o que é bullying. Maicon, bullying é quando você é agredido fisicamente, quando você é agredido emocionalmente e quando você é agredido sexualmente. Sexualmente, geralmente acontece com pessoas bem mais velhas, com uma criança ou adolescente. Fisicamente, só não precisa ser tão mais velha. A pessoa pode ter uns 3 ou 4 anos de diferença, ou até da mesma idade, mas que vai agredir com tapa, com soco, com puxando o cabelo. E emocionalmente são aquelas palavras de baixo calão, ou não necessariamente de baixo calão, chamar de 4 olhos, de gordo, pintura de rodapé, bujão de gás. São tipos de agressões, Maicon. Como que as crianças devem reagir ao bullying? Rita, a sua pergunta é como a criança deve reagir ou o adolescente, né? Em primeiro lugar, procurar uma pessoa mais velha para contar o que está acontecendo. Só que ele só vai procurar o mais velho para contar o que está acontecendo se ele se sentir seguro. Quantas meninas são abusadas sexualmente pelo padrasto, pelo tio da van e não conta para a família, porque não teve aliança com o pai ou com a mãe ou com quem é mais velho. Então, a criança vai mal na escola, de repente ele começa a ficar agressivo, ele começa a não querer ir para a escola. Às vezes ele não conta, porque ele não tem essa aliança de contar, mas ele começa a dar sinais e sintomas que aquilo está de uma forma negativa na personalidade dele. Queria saber o que os pais podem fazer para estar ajudando os filhos a não sofrerem bullying. Os pais geralmente têm que observar que eles são adultos. E quando a criança ou adolescente, lembrando que a adolescência começa com 12 anos e acaba com 25 anos, ele vai começar a manifestar alguns tipos de sinais. Por exemplo, a criança não vai querer acordar para ir para a escola, o pai e a mãe podem perceber que está acontecendo alguma coisa. E é uma forma de trazer o filho mais próximo e falar: filho, conta comigo, eu vou acreditar em você, eu vou lá na escola, para gerar com você uma confiança melhor para você voltar para a escola, voltar para o ambiente da igreja, voltar para o bairro, voltar para o vizinho, porque o bullying acontece em qualquer ambiente. A gente pensa que é só na escola, mas não, às vezes acontece até na rua, com os coleguinhas que estão sendo agenciadores de bullying com as crianças. Como os pais identificam que a criança está sofrendo bullying? Ela dá algum sinal? Gustavo, a sua pergunta é o seguinte: a criança às vezes ela não fala porque ela não tem coragem de explicar para os pais que ela está sendo massacrada emocionalmente, fisicamente e sexualmente nesses locais. Mas os pais ou os adultos ou as professoras ou as pedagogas, elas podem perceber que a criança começa a manifestar com sinais emocionais, sinais de que algo vai mal, ela começa a ficar
mal criada, ela começa a ficar agressiva, ela começa a não querer voltar, ela começa a ir mal nas notas. Isso são sinais. E os sintomas, muitas vezes, são os sintomas físicos. Por exemplo, quem sofre abuso sexual, ela começa a ter muita vergonha com 5, 6, 7 anos do corpo dela. E isso já é um sintoma sério, porque a criança não tem essa vergonha. A criança é isenta dessa sexualidade nossa, do adulto. Quem tem vergonha é o adulto, criança não tem. Então, se a criança está com muita vergonha de tomar banho com alguém, de deixar o corpinho dela mostrar para alguém, pode ser um sinal que ela está sendo abusada sexualmente. Como é que o bullying pode influenciar no crescimento de uma criança? Pode sim, pode afetar tanto o crescimento emocional, a criança pode ficar emocionalmente parada naquela idade que ela foi afetada. Aí ela vai crescer, ela vai ficar alta, vai crescer o corpo, vai tudo, mas emocionalmente ela vai ter um comportamento de criança. Aí são aqueles adultos que hoje a gente fala, que tem 40 anos, mas se comporta como se tivesse 7, 8 ou 9. E ó, tá cheio de gente assim, sabe, Luiz Eduardo? Quantas pessoas ao nosso redor se manifestam como se fossem crianças emocionais? E nós, psicólogos e terapeutas, às vezes, quando a gente está conversando com essa pessoa no consultório, a gente percebe que naquela idade ela ficou presa emocionalmente. E fisicamente, o crescimento, às vezes, pode afetar também, porque nós hoje falamos da psicossomática. Nós trabalhamos com aquelas questões que são no psique, mas que afeta a soma, que é o corpo. Isso que é psicossomática. São doenças que nascem no cérebro, nascem no emocional e vão afetar nosso corpo. Uma dica, Luiz Eduardo, quando você adoecer, pare e analisa se aquilo não teve um fator emocional. Se você não foi desqualificado emocional. Imagina uma criança sendo desqualificada emocionalmente, ela sofre muito. E aí afeta tanto o emocional, o crescimento emocional, quanto o físico. Quem faz bullying precisa fazer tratamento? Quem faz o bullying é o agressor. E o agressor, geralmente, todo psicopata tem um agente de bullying. O que é psicopata? São aquelas pessoas que promovem a dor no outro e tem total ausência de empatia. Mas não quer dizer que todo agente de bullying é uma palavra que quer dizer valentão, ela não tem tradução para o português, mas quer dizer valentão. Então, algumas pessoas, alguns seres humanos que são agentes de bullying, pode sim ter tratamento, mas outros não. Lembrando que 4% da população é psicopata, psicopata não é doença e psicopata geralmente não é aquele que está preso. Ele pode estar do seu lado, promovendo agressão em você, você não entender e ele não tem tratamento, porque não é doença. Então não existe remédio. Se não existe remédio, também não existe tratamento físico e emocional. Mas o que eu sugiro, se você tem um filho que você percebe que ele mata passarinho, que ele bate nos colegas, que ele é muito agressivo, hoje a gente dá o nome de TOD, transtorno de opositor, de oposição. Você tem que criar muitos limites nele. Você, como papai, mãe e escola, você percebe que na sua sala de aula tem um agente de bullying. Você começa a dar limites, que ele vai ter temor ao limite. Não é que ele vai deixar de ser o agente de bullying, mas ele vai ter temor da consequência. E como nós estamos vivendo esse momento da história que as pessoas não sofrem muito consequência, aí a consequência faz ele ficar sob domínio da consequência. Então é uma característica mais difícil e cabe aos professores, aos pais, os mais velhos, perceber quem é o agente de bullying. Cássia Rodrigues, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas respostas às perguntas da população. Agradeço muito, um assunto que hoje em dia é muito comentado. E você que está assistindo a gente, se tiver sugestão de alguma matéria que você queira que a gente faça ou que você quer esclarecimentos, é só você mandar um e-mail para esse endereço que aparece aí embaixo da sua tela. Muito obrigado pela companhia, até a próxima, tchau! La